Fala aí, galera, beleza? A gente vai começar mais uma aulinha aqui. Agora a gente vai falar sobre circunferências, avançando um pouco na parte de Mate 4, beleza? A gente tem aqui um conteúdo bem extenso, são muitos conceitos, nada que traga muitas dificuldades pra gente, mas tem bastante coisa para lembrar, bastante coisa para gravar, beleza? Então vamos lá. A gente começa falando dos elementos de uma circunferência, e aqui já é fundamental você dar conta disso daqui, né? Então vamos lá. O que a gente tem de elementos numa circunferência? Por definição, uma circunferência é esse lugar geométrico equidistante de um ponto, né? Todos os pontos da circunferência, eles estão à mesma distância de um ponto dado. E esse ponto a gente sabe que é o centro da circunferência, ok? Vamos acreditar que aí é o centro da circunferência. Então um pouquinho mais para cima. Sei lá. Aí, tá bom. Agora vamos aos elementos. Segmento de reta que une o centro à borda. Aqui, ó. Botando aqui colorido. Segmento de reta que une o centro à borda. A gente sabe, né? Raio. Aí você tá pensando, Rafael, não precisava nem falar, né? Precisa falar. Do centro à borda é o raio. Do centro à borda é o raio. E por que isso? Porque nem sempre o raio que você precisa usar está escrito na sua questão, ou está desenhado. Então é muito comum a gente chegar a pegar um raio, traçar um raio por conta própria, a fim de desenvolver a questão. E raio é sempre partindo do centro, beleza? Tá próximo ao centro não é raio, tem que partir do centro. Próximo elemento. Segmento de reta que parte da borda encontra... Vou fazer aqui em cima. Parte da borda encontra outra borda. Qual o nome desse segmento? Vou chamar esse cara de... Esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto B. A gente sabe que AB é a corda. Beleza? OBS. Aqui. Qual é a maior corda da circunferência? Diâmetro. Boa. E o que é o diâmetro? 2 vezes o raio. Toda circunferência, a maior corda possível que você consegue ali é o diâmetro. Beleza? O que você não pode confundir é a notação de corda com arco. Porque a corda B tem essa notação aqui. Tá vendo? Agora, se eu falo do arco AB, a gente vai colocar aqui, ó, uma voltinha. Beleza? Então, AB é o arco. Arco tem a ver com medida angular. Aí a gente já fica ligado, ó. O arco AB. Já já a gente vai falar sobre ângulos na circunferência. E você tem que estar ciente disso, do que é um arco. Ok? Além disso, você tem que saber o que é uma flecha. E aqui a galera erra demais, ok? Não lembrando o que é uma flecha. Segmento de reta, ó, pega uma corda qualquer AB. Vai ali e marca o ponto médio da corda M. Por esse ponto médio, você faz um segmento formando um ângulo de 90 graus. Olha aqui o segmento.
ó, formando um ângulo de 90, beleza? Esse segmento que eu vou chamar de ME é a nossa flecha, beleza? Muito interessante você pensar que o conceito de flecha tem a ver com o conceito de mediatriz. Lembra, o que é uma mediatriz? Divide o segmento ao meio, formando um ângulo de 90, certo? Então é a mediatriz de uma corda limitada pela corda e pela circunferência. Às vezes a gente costuma dizer também que uma flecha é o raio menos o apótema. E a gente tem que definir uma apótema, né? Que é a distância entre o centro da circunferência e uma corda. Então, ó, eu poderia pegar a distância, vou botar o C para cá, ó, o centro. A distância CM seria exatamente o que a gente chama de apótema. Apótema. Agora sim. Tranquilo, galera? Então é isso. Os elementos da circunferência são esses. Eu já vou aproveitar aqui esse desenho e colocar 3 retinhas aqui para a gente pensar na posição relativa entre reta e circunferência. Posição relativa. A gente tem basicamente 3 possibilidades. Ok? Pensa, eu vou chamar essa reta aqui de reta S, reta T e reta E. Qual o nome da reta S que corta a circunferência em 2 pontos? Reta secante. Ok? Então escreve aí, secante. Reta que corta a circunferência num único ponto é a reta tangente. Beleza? Reta que não toca a circunferência, reta externa. E o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar essas posições sempre em relação à distância entre a reta e um ponto, que é o centro da circunferência. Primeira coisa, distância entre reta e ponto é sempre perpendicular, ok? Sempre batendo 90 graus. Se você observar a distância entre a reta S e o centro, vou jogar o centro para cima aqui de novo. Essa distância aqui, ó, tá vendo? É menor do que o raio. Toda vez que essa distância é menor do que o raio, eu tenho uma reta secante. A distância para a tangente vai ser o quê? Exatamente o tamanho do raio, certo? E a distância do ponto à reta externa, ela está passando aqui fora, né? É maior do que o raio. Então a gente define posição relativa entre reta e circunferência exatamente por meio dessa distância. Ok? Então vamos lá. Vou jogar aqui para cima. A gente tem 2 teoremas importantíssimos para a gente analisar. Primeiro, que é o chamado teorema da tangente. Como é que é o teorema da tangente? Dado uma circunferência qualquer e uma reta tangente a essa circunferência, beleza? Peguei uma circunferência e uma reta tangente. E aqui eu vou tomar
o raio dessa circunferência que toca exatamente no ponto de tangência. Aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o meu raio. Vamos lá. O que o teorema da tangente diz? Que esse raio é perpendicular à reta tangente. Beleza? Eu estou escrevendo aqui em termos simples. Como assim perpendicular? Forma um ângulo de 90. Beleza? Então grava isso. Todas as vezes que o raio encontra a tangente, forma um ângulo de 90. Todas as vezes que o raio encontra a tangente, você sabe que essa reta, ela é perpendicular. Forma 90 graus. Galera, é impossível a gente ir para a nossa prova sem saber esse conceito. A gente usa demais. Ok? Esse é o primeiro teoremazinho. Vamos para o segundo. Vou jogar aqui para cima. Segundo teorema, que eu chamo de teorema das secantes. Teorema das secantes. Que são secantes entre si, mas tangentes à circunferência. Então eu poderia até botar entre parênteses aqui, ó. Tangentes. Vocês vão entender. Não é difícil. Imagina aqui uma circunferência de novo. Agora eu não tenho apenas uma tangente em relação à circunferência. Eu tenho duas tangentes. Opa! Deixa eu mudar aqui. Uma tangente está aqui. E a outra tangente tá... Deixa eu fazer isso aqui menor. E a outra tangente está aqui. Beleza? Então, as retas, elas são concorrentes, né? Às vezes a gente chama de secantes entre si, mas o mais comum é chamá-las de concorrentes, né? Elas se encontram nesse ponto P aqui, um ponto externo, e são tangentes à circunferência. Eu vou chamar aqui de ponto A e ponto B. Beleza? Esse teoremazinho vai dizer que os segmentos determinados pelas tangentes e pelas circunferências são congruentes. Ou simplesmente iguais. Beleza? Esse cara é igual a esse. Não é difícil a gente justificar isso, né? Imagina o centro aqui, você tem o raio. Aqui você tem um raio. Ok? Se você fecha um triângulo aqui, esses triângulos possuem ângulos iguais. Ângulo de 90. Ângulo de 90, porque a gente já sabe do teorema das tangentes, certo? E se tem um ângulo de 90 e a hipotenusa é comum, esses triângulos são congruentes. Ok? Logo, o terceiro lado também tem que ser igual. Então a gente mata aí esse teoremazinho. Outro teorema importantíssimo. Ok, galera? Terceiro teorema. Que, na verdade, eu não vou nem botar aqui como um teorema. Quer ver? Vamos voltar lá em cima. É o teorema do apótema. Que todas as vezes que o raio encontra uma corda formando 90 graus, divide ao meio. Na verdade, isso eu não sei somente ser. Se o raio encontra a corda formando 90 graus, então divide ao meio. E a volta também é válida. Se divide ao meio, forma um ângulo de 90.
ok? Então a gente pode usar essas duas considerações aqui. Não vou nem colocar isso como um teorema, não. Ok? Então vamos lá. O que a gente tem para falar de importante além disso? Vamos para a parte de ângulos. Ângulos na circunferência. O que a gente tem para falar de ângulos? Primeira coisa, e tá aqui uma grande dificuldade da galera quando vai fazer algumas questões, a gente imaginar que na hora que a gente está fazendo uma questão vai aparecer do jeito que a gente explica aqui. Como assim, Rafael? Imagina uma circunferência. Aí eu vou te ensinar um conceito. E às vezes alguns alunos esperam que na hora da questão vai estar exatamente desse jeito. E a gente sabe que não é assim. Qual a dificuldade das questões? Questões que exigem vários conceitos. É um dentro do outro. Você vai usar como um passo da questão um ângulo na circunferência, mas tem outros conceitos sendo cobrados. Então você tem que lembrar de tudo, certo? Então você não vai ver questões de ângulos na circunferência, mas você vai ver várias questões que usa isso como um dos elementos ali necessários para se matar a questãozinha. Então vamos lá. Primeiro ângulo na circunferência é o que eu vou chamar de ângulo central. E ele leva o nome de ângulo central exatamente porque o vértice do ângulo está no centro da circunferência. Beleza? Aqui é raio, aqui é raio. Eu marco os pontos aqui, ó, A e B. E o objetivo aqui é determinar quem é esse ângulo alfa aqui pelo arco AB. E aqui é bem simples. Todo ângulo central é igual ao arco. Tranquilo, né? Como assim, Rafael? Se o arco é um arco de 30 graus, o ângulo também é um ângulo de 30 graus. Eu quero fazer dois comentários aqui para você, que eu sempre faço em sala, são importantíssimos. Primeira coisa, o cara te botou lá na questão assim, ó, 30. Quanto que mede esse arco? Aí o cara olha, olhei a figura, isso aí deve ser um ângulo central, né? Então aqui é 30 também. Pera aí. Ele disse que aqui é o centro? Não. Se ele não disse, pode até estar parecendo, mas não é. Sempre falo isso. Nem tudo que parece é. Beleza? Você pode olhar e não necessariamente aquele cara é o centro, a não ser que a questão fale que é o centro. Mas tá muito pertinho, o centro tá aqui coladinho. Esquece. Não é ângulo central. Essa é a primeira dica. Segunda dica, que a galera também confunde, é isso daqui, ó. Circunferência pequenininha. Circunferência grandona. Esse cara é 30. E esse cara aqui é 30. Aí eu pergunto, esse ângulo é igual a esse ângulo? Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente está estudando, a gente olha para esse tipo de imagem, a gente fala assim, esse cara aqui é menor do que esse, né? E à medida que eu vou aumentando a circunferência, isso vai aumentando. Galera, não confunde ângulo, medida angular com métrica.
Isso quer dizer comprimento, ok? Uma coisa é o ângulo. O ângulo é 30. Aqui é 30, aqui também é 30. Agora, o comprimento é diferente. Porque comprimento de arco depende do raio. Você sabe muito bem que comprimento de circunferência é 2πr. Não é assim? Comprimento de um arco é αr. Esse alfa em radianos. Você sabe disso. Então, comprimento depende do raio. Ok? Não erra isso. Então vamos lá. Essa é a segunda dica. Segundo ângulo. Ângulo central, ângulo inscrito. Ah, Rafael, não lembro muito bem como é que é o ângulo inscrito. Fácil demais. Olha pra cá. No ângulo central, o vértice está no centro. No ângulo inscrito, não. O vértice do cara vai estar na própria circunferência. Então, olha aqui. É bem diferente. Aqui sim, eu tenho um ângulo inscrito, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. A pergunta é: quem é θ em relação ao arco AB? Aqui está o arco AB. Beleza? Você tem que gravar isso. Ok. E você vai lá e vai gravar que θ é igual a AB sobre 2. Muito bom. Como é que a gente justifica isso? Não é difícil. Pensa aqui comigo. Centro da circunferência. Esse cara aqui é raio. Concorda comigo? Esse carinha aqui, ó, também é raio. Opa, o que já apareceu aí para você? Apareceu uma figura que a gente estuda lá na aula de triângulos, que é o bumerangue. A gente está falando de ângulos lá no iniciozinho, não é assim? Vamos lá. Para pensar nesse bumerangue, eu vou fechar mais um raio que está aqui, ó. E por que eu fecho esse raio? Porque eu crio triângulos isósceles. Tá vendo? Eu tenho, ó, vou chamar esse cara aqui de P. O APC, que é o C é o centro, tá? O APC é isósceles. O BPC também é isósceles, ok? Logo, os ângulos da base são iguais. Quais ângulos? Esse aqui, ó. Esse carinha é igual a esse. Então, esse aqui é X, esse carinha aqui é X. Beleza? Se aqui é Y, esse carinha aqui também é Y, isósceles. Lembra que lá no bumerangue, esse ângulo aqui de fora era a soma dos 3 ângulos ali dentro? Lembra disso? Então, na nossa figura aqui, esse ângulo vai valer quanto? 2x mais 2y. Mas peraí, esse cara é ângulo central, que é igual ao arco. Então esse cara aqui é 2x, o arco AB vai ser 2x mais 2y, que é 2 vezes x mais y. Opa, 2 vezes o ângulo inscrito lá que a gente tinha no início. Beleza? Por isso que a gente diz que o ângulo inscrito vale a metade do arco. Ok? Preciso nem falar, galera, da importância desse cara. Preciso nem falar. Muito, muito importante. Mais 2 ângulos pra gente. Terceiro, que é o ângulo excêntrico. Esse ângulo excêntrico
são dois tipos. Então, o primeiro é o que a gente chama de excêntrico interior ou interno, né? E o excêntrico exterior. Vamos lá. Circunferência para os dois. Aqui e aqui. Excêntrico interior, quando tem um ângulo formado por duas cordas concorrentes. Duas cordas que se encontram ali dentro da circunferência. Excêntrico exterior é quando eu tenho duas secantes. Então seria mais ou menos isso daqui, ó. Tô mais pra cá, assim. Ok? Então vamos lá. Primeiro é eu determinar esse ângulo θ por meio dos arcos AB e CD. Ok? Aqui no exterior, eu determinar esse ângulo θ aqui entre as retas por meio dos arcos AB e CD na circunferência também, ó. AB e CD. E como é que a gente faz isso? No primeiro caso, você tem que θ é AB mais CD, CD sobre 2, ok? E aqui a gente tem que θ, deixa eu botar aqui em cima também, aqui a gente tem que θ é igual a AB menos CD sobre 2. Rafael, tem que decorar isso? É claro. Dá para justificar o porquê que isso acontece? Por que é A mais AB mais CD e AB menos CD sobre 2? Dá. E eu vou deixar aqui para vocês como um exercício, ok? Um exercício muito interessante, que é provar isso. E não é difícil, não. Você fecha uns triangulinhos ali, pensa um pouquinho, fecha uns triângulos que você consegue fazer, ok? São bons exercícios, eu vou deixar para vocês. Se tiver dúvida, me manda que a gente resolve. Beleza? Tem um outro, eu até esqueci de comentar com vocês, lembrei agora, que eu gosto de comentar quando eu falo de ângulo inscrito, que é o que a gente chama de ângulo de segmento. Quer ver? Deixa eu jogar pro lado isso aqui. Vai para um lado, vai pro outro, né? Que é isso aqui, ó. Pensa comigo aqui, uma seguinte imagem. Eu tenho uma... Isso era para ser uma circunferência, peraí. Eu tenho uma circunferência, certo? Eu tenho nele um ângulo inscrito. Antes disso, um ângulo de segmento seria mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho uma tangente, ok? E nesse ponto de tangência eu traço uma secante. Entre a tangente e a secante eu tenho um ângulo. Olha aqui, essa é a tangente, essa é a secante. Eu tenho um ângulo aqui, ó, entre as retas. Tá vendo? Esse ângulo é θ. E a gente determina esse ângulo θ por meio do segmento, por meio do arco AB. Ok? Que é esse arco aqui, ó, o menor arco determinado. Aqui a gente sabe também que θ é igual a AB sobre 2.
Mas por que que é metade? O que que isso tem a ver com o ângulo inscrito, né? Como eu tinha falado. Porque o ângulo de segmento, ele pode ser visto, é só uma ideia aqui, tá, galera? Como um limite de um ângulo inscrito. Quando uma das cordas se torna tangente. Não tô entendendo nada. Olha só. Pensa aqui. Eu tenho uma circunferência. Vou fazer outra circunferência aqui. Isso não é uma circunferência. Agora vai. Eu tenho uma circunferência. Vou fazer um negócio meio doido aqui agora, hein? Ó. Ângulo inscrito. Certo? Apaga esse segmento e bota ele mais para lá. Ok? Vou até fechar mais um pouquinho aqui. Isso. Apaga o segmento, coloca ele mais para lá. O que eu... Eita. Foi. Apaga o segmento e bota mais para lá. O que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Tá vendo? Pegando essa corda e chegando ela para fora. Até o ponto dela virar uma tangente. Porque quando eu tenho um ângulo inscrito aqui, esse ângulo vale a metade do arco. Ótimo. Aí a gente continua. Esse ângulo inscrito aqui vale a metade do arco. Esse ângulo inscrito aqui vale a metade do arco. Eita, nós. Quando esse ângulo tá assim e esse negócio é tangente, continua sendo a metade do arco. Beleza? Não sei se ficou muito claro, isso aqui é só uma ideia, tá, galera? Não precisa se preocupar muito com isso, mas é uma ideia interessante em relação ao ângulo inscrito. Ok? Vamos voltar aqui então, onde a gente estava. Excêntrico interior, exterior, já foi. Ok? Galera, eita, apertei até um negocinho aqui. É isso. A gente vai continuar. O conteúdo não acabou ainda. Eu sei que é extenso, mas segue firme aí, que na próxima aula eu vou mandar o restante do conteúdo e a gente vai fazer mais questões em relação a isso daí. Valeu!